Graça e paz, povo de Deus. Está tudo bem com você, com a sua família? Eu realmente espero que você e sua família estejam bem. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Efésios, nas nossas breves reflexões no livro de Efésios. E hoje estaremos falando sobre Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17. Tá bom? Quero pedir a você que deixe o seu like, que também você possa deixar o seu comentário, o seu pedido de oração, que você também possa compartilhar esta mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas e alcançadas pela presença de Deus. Faremos a leitura do capítulo 4, verso 17 em diante, e o verso 17, para iniciar, diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eu li agora dos versículos 17 ao 19. Esse texto, o apóstolo Paulo trabalha muito sobre a santidade cristã na vida diária, né? A gente viu nos primeiros capítulos Paulo trabalhando os fundamentos, as doutrinas bíblicas. Mas é importante entender que não só o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos e o próprio Senhor Jesus trazem ensinos e doutrinas, e é importante que nós tenhamos os fundamentos das doutrinas bíblicas, mas isso é levado constantemente à prática, né? Porque não é importante que nós apenas tenhamos conhecimento das doutrinas bíblicas. O mais importante é que nós possamos colocar em prática esse conhecimento, é que nós possamos aplicar o conhecimento das doutrinas bíblicas na nossa vida diária, na família, no casamento, nas nossas relações sociais, na nossa forma de lidar com a vida de um modo geral. Então, sempre associando o conhecimento das doutrinas bíblicas com a prática, com a aplicação da palavra em nossas vidas. Na verdade, o que vai fazer a diferença em nossas vidas é quando nós praticarmos a palavra, quando nós aplicarmos a palavra às mais diferentes áreas da nossa vida. Então, não basta conhecer. Conhecer é importante, mas não é somente o conhecimento. O que muda as nossas vidas é realmente a prática da palavra, né? A gente vai entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não nos foi dada com o propósito principal de aumentar o nosso intelecto, de aumentar o nosso conhecimento, mas o propósito principal da Bíblia é transformar as nossas vidas, é que as nossas vidas sejam transformadas pela palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo aqui, ele vai trabalhar muito bem essa questão da aplicação da doutrina. Ele trabalhou bastante a doutrina nos primeiros capítulos, mas agora ele vai trabalhar essa aplicação da doutrina em nossa vida, ok? E aí ele fala, a primeira coisa, que nós não podemos andar mais como andam os gentios, né? Gentios aqui como um sinônimo daqueles que ainda não conhecem a Deus. Lembra que a gente falou que gentios são todos aqueles que não são judeus. Nesse caso específico aqui, gentios não convertidos a Cristo. Aí ele diz, não andem mais como andam os outros gentios, como andam os gentios, perdão, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, com suas mentes cheias de vaidade, de orgulho, de declaração de independência de Deus, né? Então, não andem mais, não vivam mais como eles, né? Porque agora você é uma nova criatura, você é uma nova vida em Cristo. E como é que eles vivem? Como é que vivem aqueles que não conhecem a Jesus? Ele diz, obscurecidos de entendimento, ou seja, a mente está obscurecida, né, cega, há uma cegueira espiritual. Ele diz mais, estão alheios à vida de Deus, ou seja, estão separados, completamente separados da vida de Deus. E por que eles estão separados da vida de Deus? Por causa da ignorância em que vive, ou seja, há uma ignorância espiritual, né? E essa ignorância espiritual é por quê? Por causa da dureza do seu coração. Então, a dureza do coração leva à ignorância espiritual, à ignorância sobre Deus, e essa ignorância sobre Deus leva eles a estarem afastados de Deus, afastados dessa vida de Deus. E aí a mente dessas pessoas ficam obscurecidas, a alma, o espírito fica obscurecido. E aí Paulo diz aqui, não andem como eles mais, não vivam como eles, porque nós éramos assim também. Mas agora nós estamos caminhando na direção de Jesus, estamos caminhando com Jesus na direção da luz, e nós não podemos mais viver como vivem
os gentios na dureza do coração, na vaidade dos seus pensamentos. Aí no verso 19 ele diz, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, né? Se tornaram insensíveis, ou seja, cauterizaram a consciência. E o que leva a pessoa a cauterizar a consciência e se tornar insensível, a perder esse temor de Deus? À medida que a pessoa insiste em pecar, insiste no mesmo pecado, ela continua insistindo, apesar das advertências de Deus, as advertências do Espírito Santo, e Deus usando vários meios e pessoas para trazer luz e trazer entendimento a esta pessoa, mas ela continua em sua obstinação, em sua teimosia. O que acontece? Chega um momento que ela se torna insensível, a consciência fica cauterizada e ela não permite mais que a sua consciência seja acionada pelo Espírito Santo, né? E aí, por essa insensibilidade, por causa dessa insensibilidade, esta pessoa se entrega a todo tipo de dissolução aqui no sentido de dissolução moral, no sentido de imoralidade, de depravação de costumes, né? Ela se entrega a todo tipo de sensualidade, imoralidade, devassidão, de orgias sexuais, enfim, de todo tipo de depravação. E por que ela faz isso? Porque a consciência está insensível, porque ela está com a sua mente insensível, né? Cauterizou a consciência. E aí ele continua dizendo, para com avidez, ou seja, o que é avidez? É um desejo intenso, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Então há pessoas que são ávidas para cometer todo tipo de impureza. Elas têm um desejo intenso, elas têm um prazer intenso na maldade, elas se deliciam na maldade, né? Elas sentem prazer com o mal. E por que isso acontece? Porque elas cauterizaram a sua consciência se tornou insensível. Por isso Paulo está dizendo aqui, não andem mais como eles, não vivam mais como eles, ainda que no nosso passado nós poderíamos muito bem ser assim, e éramos, mas agora nós somos novas criaturas em Cristo. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E aí no verso 20 ele diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Claro, nós não aprendemos de Cristo, nós não aprendemos do Senhor Jesus a viver uma vida como aqueles que não conhecem a Deus. Pelo contrário, nós aprendemos a viver o Evangelho, a simplicidade e pureza do Evangelho. E aí ele diz no verso 21, se é que de fato tendes ouvido, nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. Então, isso foi o que aconteceu conosco. Nós aprendemos de Jesus, temos ouvido de Jesus, fomos instruídos nele, segundo a verdade dele. Então, nós precisamos viver uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus. E para isso, Paulo vai nos ensinar, no verso 22, a nos despojar dessa velha vida, dessa velha natureza. No verso 22 ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. A palavra concupiscência significa desejos carnais, né? Desejos passivos. E aí ele diz, olha, você precisa se despojar. Então nós temos a primeira atitude a tomar, que é nos despojar, nos despir da roupa do velho homem, da roupa da imundícia, da roupa da imoralidade, da roupa da maldade, da roupa do rancor, do ódio, né? Da falta de perdão, ou seja, tudo aquilo que representava a nossa velha vida, que representa a nossa velha vida do passado, a nossa vida sem Cristo, né? A nossa vida na carne. Nós precisamos nos despir, nós precisamos nos despojar, nós precisamos arrancar essa roupa velha. É como aquele filho pródigo quando chegou, que voltou ao encontro do pai, a Bíblia diz que ele estava com aquelas roupas velhas, né, marcadas pela imundícia, pelo pecado, mas o pai tirou aquelas roupas velhas e ele deu roupas novas, ok? Então, nós precisamos também fazer isso, tirar as roupas velhas do pecado, da velha vida e vestir as roupas novas da santidade em Deus. E aí ele continua no verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Como é que a gente faz isso? Pela palavra de Deus, pela meditação constante à palavra, pela exposição constante à palavra, nós nos renovamos o espírito do nosso entendimento. E aí no verso 24, para fechar, ele diz assim, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então, justiça e retidão
procedem da verdade. Então, se por um lado eu preciso tirar a roupa do velho homem, da velha natureza, daquela velha vida que eu levava no passado, por outro lado, eu preciso vestir a roupa do novo homem, né? Eu preciso me revestir do novo homem. E esse novo homem aqui é um sentido, simboliza a nova vida que nós temos em Cristo. Esse novo homem, essa nova vida que nós temos em Cristo, Paulo diz aqui que é criado segundo Deus, ou seja, o próprio Deus criou para nós em justiça e retidão que procedem da verdade. Então, precisamos nos despir da velha natureza, da velha vida, das coisas do passado e, ao mesmo tempo, precisamos nos revestir daquilo que é novo em Deus, do novo homem, da nova vida em Cristo. Nós não podemos nos esquecer nunca que nós somos novas criaturas em Cristo. Como disse Paulo, como já disse aqui, nova criatura, nós somos novas criaturas, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando formos tentados a pecar contra Deus, a fazer qualquer coisa que nos ligue ao nosso passado sem Deus, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos lembre que nós somos uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos uma nova criatura. E isso vai nos dar força para vencer as tentações e as sugestões do nosso inimigo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pelo teu milagre em nossas vidas, o maior milagre, que é o milagre do novo nascimento, o milagre da nova vida, da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o teu Espírito Santo nos revelou o Senhor Jesus Cristo e os nossos olhos se abriram, a nossa mente foi iluminada pela luz de Cristo, o nosso coração se abriu para a verdade do Evangelho e nós encontramos com o nosso Senhor Jesus Cristo pela tua graça e misericórdia. Não que tivéssemos mérito algum nisso, mas pela tua graça e misericórdia, o Senhor revelou o Senhor Jesus a nós e nós o conhecemos, nós o encontramos, ele nos encontrou e nos salvou. Pai, obrigado por isso. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê força para continuar andando e trilhando esse caminho em Cristo Jesus e que cada um daqueles que estão em Cristo sejam fortalecidos a permanecerem na fé, em nome de Jesus. Assim nós oramos para a tua glória, que assim seja. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas. Shalom, shalom, graça e paz.